que eles conversaram, tu como espírito, tu pode usar para uma coisa que não deveria. Então, às vezes, eles te tiram completamente a lembrança. Porém, quando tu te desdobra em espírito, aí tu lembras. Tu volta, tu acorda com um sentimento, no caso, foi de paz, uma coisa boa. Exatamente. Esse sentimento no íntimo, essa sensação é que faz tu ter certeza que tu encontrou aquela pessoa. O certo é que se tu não lembras, é porque não era para lembrar mesmo. Porque quando os espíritos querem que a gente lembre um recado que eles nos deram, como eles sabem que o nosso corpo físico é muito denso e a gente vai esquecer, eles fazem uma operação magnética no nosso corpo espiritual, que quando a gente acopla no corpo, a gente não esquece o recado. Quando eles querem, eles fazem isso. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, ou seja, do desdobramento, né? Que se tornou mais independente pela suspensão da vida ativa de relação. Pela suspensão da vida ativa de relação, ou seja, quando começaste a dormir, a glândula pineal, que é a glândula que a gente tem no centro da cabeça, ela libera ela libera a melatonina, que ela é chamada de glândula do sono, porque começa a nos induzir ao sono. Isso faz com que a gente desdobre. Disso resulta uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos locais mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes inclusive a outros mundos. Isso a gente já falou na semana passada, que para ir a outros mundos vai depender do teu grau evolutivo. Dificilmente um de nós aqui vai ter autorização para sair da aura magnética da Terra. Porém, tem alguns espíritos que têm essa autorização. Outros não têm autorização nem para ir na esquina, depende do caso. É bem complicado. Mas muitos de nós conseguem ir no umbral inferior, e se a gente tem, sabe, o caminho exato, né? E nos locais, né, que tem no plano espiritual, as cidadelas, que se chama do submundo, onde tem os prostíbulos, onde tem os bailes, onde tem os bares, as coisas que a gente gosta no plano físico, tem lá no astral inferior. A gente sabe o caminho assim, desdobra, conta com um amigo lá do outro lado da rua e vão todo mundo guiado feliz. Esses a gente tem autorização para ir. Nos planos mais altos, a gente vai depender da nossa elevação. Então todo espírito ele geralmente tem autorização para ir nos planos mais baixos, mas não tem autorização para ir nos planos mais altos, tá? Quem está em cima pode ir para baixo, mas quem está embaixo não pode ir para cima. Isso é lei universal, porque é lei dos fluidos. A gente não pode dar o salto maior que a perna. Também vem daí a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas anteriores, que é no sonho de ver o futuro ou de ver o passado. As singularidades das imagens referentes àquilo que se passa ou se passou nos mundos desconhecidos, entremeadas às coisas do mundo atual, formam esses conjuntos excêntricos e confusos que parecem não ter sentido nem nexo, que são os sonhos, e realmente não tem sentido nem nexo nenhum. Às vezes não tem sentido nem nexo justamente porque aquilo que a gente viu do outro lado é tão diferente do que tem no plano físico que não tem comparação. Então o cérebro físico vai montando uma historinha, algum objeto comparativo, e forma um sonho. Vocês imaginem a gente em alguma colônia, e aí vinha uma nave de uma colônia, um aeróbus, o famoso aeróbus que tem lá no nosso lar, vinha aqui nos recolher, a gente entra tudo lá e vai de nave, como se fosse um avião, para uma colônia espiritual. O aeróbus é uma coisa tão grande e tão diferente de um avião, que se a gente fosse lembrar desse aeróbus, desse veículo, o nosso cérebro ia praticamente transformar num avião, e a gente ia pensar, sonhei que eu andei de avião essa noite. Sonhei que eu viajei para Rio Grande de avião. Sonhei que viajou de Rio Grande, né? Provavelmente nessa noite não fosse de avião ao Rio Grande, fosse de aeróbus para algum outro lugar, para alguma colônia. Só que a tua mente não tem comparativo de aeróbus, que é um veículo que não tem no plano físico, então ele transforma para um avião.
Mais ou menos assim, gente. E aí se tudo faz a salada, toda a salada que eu já falei, para formar o sonho. As incoerências do sonho a incoerência do sonho se explica ainda pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta do que apareceu em sonho. Ainda tem mais isso. Tu viveu lá, na hora que tu volta pro físico, ele te corta. É como se fosse um filme. Vocês imaginem olhar uma cena do filme, olhar uma cena daqui a 30 minutos, uma cena daqui a 1 hora e a última cena do filme. Vocês não vão entender nada. Então o sonho é mais ou menos isso, só que pior, né? Porque aí vai misturar tudo. Seria algo como uma narrativa da qual se tivesse truncado ao acaso frases ou partes de frases. Os fragmentos restantes, ao serem reunidos, perderiam qualquer significação racional. E de fato, às vezes eu fico me perguntando, gente, sinceramente, para que tem sonho? Às vezes parece mais que nos atrapalha do que nos ajuda. Porém, como eu sou um réis mortal, quem sou eu para acontecer alguma coisa, né? Se Deus fez e deixa a gente ter sonho para alguma coisa, sério, mas eu ainda, sinceramente, ainda não descobri a finalidade real. Eu acredito, obviamente, que à medida que a gente evolui, que nós conseguimos nos desprender mais do corpo, o sonho vai ser muito mais real e consciente. Mas isso daqui a milhares de anos, quando a gente tiver certo nível evolutivo, não agora. Mas talvez justamente esse sonho talvez seja um ensaio para que futuramente a gente consiga ter. O que tu estás me contestando aí? Não, talvez que o sonho seja um desdobramento completo. Estão se ensaiando para ter o total desdobramento, mas pela nossa pequenez como espírito, a gente volta todo atrapalhado. Sim, é a única razão lógica que eu vejo para existir. Mas, como eu digo... Aqueles que se desdobram total, só dentro do sobrou, saiu, pô, voltou. O sonho tem outra explicação conforme tu vai ter melhorando com o espírito. Sim. Que é um ensaio. Na nossa faixa aqui, esse nome tem que ser sonho. É justamente isso aí, espíritos mais evoluídos, mortais como nós, assim, só que claro, com um pouco de conhecimento a mais que nós e no desdobramento, os caras justamente usam o sonho como ferramenta para a vida física aqui, né? Como mensagens, como previsões, tipo, para auxiliar o próximo, várias outras coisas. Sim. Os seres mais evoluídos, sim. Daqui a pouco a gente não tem total lembrança e discernimento no sonho, porque nos falta bastante. Exatamente esse o problema. Mas não daqui a pouco, mas tem mortais como nós que tem essa... Não são os extraterrestres. Mas eu ainda sigo no nosso nível evolutivo, eu vejo mais como um ensaio para alguma coisa futura do que propriamente para ajudar para alguma coisa. Futuramente talvez eu mude minha opinião, mas ainda na atual contextura, no atual contexto da coisa, ainda penso assim. Vamos ver aqui o que diz aqui. Tá, na 413 então, terminamos aqui. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. Isso que chamais de sono nada mais é do que o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com seus entes queridos, seja neste mundo ou em outros. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, pois este não as percebeu por meio dos órgãos do corpo. Então, o principal motivo que faz um espírito não lembrar do sonho é justamente a materialidade do cérebro físico, que impede a coesão molecular entre o espírito, perispírito, o corpo astral, mais propriamente, e o corpo físico. Agora me recordei, principalmente nessas culturas mais antigas, eles, tribos de índios que já tem uma evolução um pouco maior, ou até no Oriente ali,
as culturas tipo os budistas e tal, pega os velhos mais antigos, mais sábios da aldeia, geralmente as grandes revelações são em sonho que eles recebem, né? Sim. Então eles são uns mentores. São os profetas. São os profetas. Então as grandes revelações eles recebem no sonho. Claro. Não, mas e se a gente for ver nesse contexto, a gente sempre vai ver que isso está ligado sempre ao espírito mais adiantadinho um pouco, né? Porque tu não vai ter revelações proféticas por espíritos inferiores. Dificilmente. Até acontece uns semi-profetas que desenvolveram muito o chakra frontal, que conseguem ter uma clarividência mesmo não tendo evolução espiritual. E aí fazem coisa errada, né? Usam esse dom de uma forma errada. Mas isso são pessoas, espíritos que conseguiram desenvolver essa faculdade através do desenvolvimento da glândula pineal, da glândula pituitária, de exercícios do chakra frontal, e aí conseguiram fazer com que, sendo um espírito inferior voltado ao mal, conseguissem ver através de sonhos o futuro. Porém, isso, de ordinário no nosso nível, é muito difícil sem esse desenvolvimento. Quem é que quer falar? Não? Essa questão do sonho é que até no próprio livro dos Espíritos fala muito que às vezes falta, né, para o nosso vocabulário palavras para eles expressarem algumas coisas que a gente não compreende do outro lado.